Alô, hoje nós vamos falar sobre um instrumento financeiro que é bastante utilizado no mercado por conta da sua liquidez. No caso brasileiro, os títulos de renda fixa, eles têm uma liquidez grande, principalmente aquelas emissões que são feitas por governo. Um título de renda fixa, tá, é uma emissão de dívida. Então, a empresa tem como alternativa ir buscar um empréstimo direto ao banco, ela tem como alternativa fazer a emissão de um título e captar dinheiro. Então ela vende um título no mercado, o mercado, os investidores compram aquele título e os investidores têm o direito de, no futuro, receber da empresa o valor que foi escriturado no título. Então, o comprador tem o direito de, no futuro, receber uma quantidade financeira que foi acordada e que está registrada no título. Esse valor a receber é aquele que a gente, no futuro, é aquele que a gente chama de valor nominal do título. Tá? Então, o título ele especifica o valor nominal, o prazo e as condições de resgate desse título. Os títulos podem ser emissões de governo, então um governo emite títulos para financiar suas contas, ou pode ser uma emissão privada, é uma empresa que emite um título para captar dinheiro, e título esse que vai ser registrado no passivo da empresa. Bom, títulos do Tesouro Nacional, vocês vão encontrar um detalhamento grande sobre esses títulos por conta da iniciativa do Tesouro, que é chamada de Tesouro Direto, onde vocês podem ali fazer compras e vendas de títulos públicos. Você tem alguns tipos de títulos, tá? Vocês vão encontrar a letra do Tesouro Nacional, que hoje é conhecida como o Tesouro Pré-fixado. Então a LTN é o Tesouro Pré-fixado. A letra financeira do Tesouro Nacional, a LFT, que é o Tesouro Pós-fixado. E as notas do Tesouro Nacional, que vão ter diferentes tipos de remuneração. A NTNB, por exemplo, é uma nota do Tesouro que paga que é um título híbrido que remunera a inflação do período e mais um cupom pré-fixado. Então, a NTNB é um título híbrido, por exemplo. Então, olha só, a gente tem os títulos que são títulos que são públicos, que são emitidos pelo Tesouro e que são registrados no sistema Selic. Então, existe um sistema Selic que é administrado pelo Banco Central e que lá, quando o governo emite o título e quando o título é negociado, ali é registrada a propriedade do título. Toda vez que um título é negociado, ele a titularidade ali, a propriedade do título, ela é transferida de um investidor para outro investidor e isso fica registrado ali no Selic. Do mesmo jeito, você tem os títulos privados. Os títulos privados podem ser chamados de debêntures, se são emissões de prazo longo, ou títulos que são chamados de commercial papers, que são títulos de prazo de vencimento mais curto. São essas emissões as empresas fazem para captar dinheiro que vai ser resgatado em um prazo curto de tempo. Já as debêntures são emissões de prazos mais longos. E os títulos, eles são registrados na CETIP,
que hoje é administrada pela B3, né? A B3 é detentora da CETIP, da Central de Custódia de Títulos Privados. Bom, os títulos eles podem ser classificados, como a gente viu há pouco, em títulos pré-fixados. Então, a LTN é um título pré-fixado, a gente vai ver mais à frente. Títulos pós-fixados ou títulos híbridos. No título pré-fixado, você tem um valor nominal em uma data futura que vai vencer, e o preço desse título você desconta ele e traz esse valor futuro, você traz a valor presente e determina qual é o preço desse título hoje. Então, todo dia o preço do título pode mudar, seja porque você vai se aproximando mais do vencimento, seja porque as taxas de juros mudam de um dia para o outro. Então, o título pré-fixado ele tem dois componentes de remuneração, uma que é a passagem do dinheiro no tempo e a outra que é simplesmente uma flutuação, o efeito da flutuação das taxas de juros no preço do título. Já o título pós-fixado, ele normalmente tem um valor nominal e a remuneração que esse título se propõe a pagar é ele é indexado a uma taxa. Por exemplo, os títulos há pouco que eu comentei, a LFT, a Letra Financeira do Tesouro, ou chamado também de Tesouro Selic, ela paga a Selic do dia. Então, todo dia o detentor daquele título ele é remunerado pela taxa de juros vigente de um dia. Quer dizer, a taxa de juros do dia. Os títulos híbridos eles são uma composição entre uma taxa pré-fixada e uma pós-fixada. Um exemplo desses é o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA que paga a inflação medida pelo IPCA e paga um cupom de juros. Por exemplo, o título paga, vamos supor, 4% mais o IPCA. Significa que o detentor daquele título, se levar o título até o vencimento, ele vai receber 4% de remuneração mais a inflação do período medida pelo IPCA. Veja que no título pré-fixado, a princípio, você sabe exatamente quanto vai ser a sua rentabilidade, qual vai ser a sua rentabilidade. Isso se você carregar o título até o vencimento. Então, se você compra um título pré-fixado e carrega esse título até o vencimento, digamos que você comprou um título pré-fixado a uma taxa de 6% ao ano, e se você carrega esse título até o seu vencimento, todo ano a sua remuneração vai ser de 6%. Quando você receber o título lá, você pagou por um preço hoje, descontado, você pegou o valor nominal, descontou as taxas de juros vigentes, comprou o papel por aquele preço que seria o preço justo, e se você fez esse desconto à taxa de juros vigente no período da compra, nesse exemplo eu estou dizendo a vocês, imagine que seja de 6%, se você comprou hoje então esse papel e levar até o dia do vencimento, você vai ser remunerado a 6%. Agora, se você tentar vender esse papel ao longo do período, e quiser vendê-lo antes do vencimento, você fica exposto ao risco da flutuação da taxa de juros. Então, se no momento que você quer vender o título, as taxas de juros caem, ficam abaixo de 6%, o preço do papel vai ficar superior ao valor que você comprou. Certo? Por outro lado, se as taxas de juros subirem, você pode ter um prejuízo. Isso é interessante, né? Porque nós estamos falando de um título de renda fixa, em que eu estou dizendo para você que você sabe exatamente o rendimento dele, mas você sabe o rendimento se você levar o papel até o vencimento. Se você quiser vender esse papel antes do vencimento, e se você vai vender justamente num cenário de elevação de taxa de juros,
onde as taxas de juros estão muito altas, você pode eventualmente perder dinheiro sim num título pré-fixado. O título pós-fixado é aquele título que você só conhece a rentabilidade dele depois de passado o período. Como eu citei o exemplo da LFT, ela é um título pós-fixado e ela remunera dia a dia a taxa de juros vigente naquele dia. Então, se as taxas de juros subirem, evidentemente você vai, ao longo do tempo, ter uma remuneração maior. Se as taxas de juros caírem, você vai ter uma remuneração menor. Esses títulos são conhecidos como títulos sem risco, porque como eles remuneram a taxa do momento, e como o preço do papel não é impactado pela flutuação da taxa, a sua remuneração sim, mas o preço do papel não. Você sempre vai, se você quiser vendê-lo, você não tem, você não sofre a influência da flutuação das taxas de juros no momento ali da venda. Por quê? Porque a remuneração que você vai receber é uma remuneração ainda que você não conhece, é uma remuneração que vai acontecer do momento da compra até o vencimento. Então, a gente diz que as LFTs elas não têm o risco para quem pretende vender o papel, é claro, para quem não quer levar esse papel até o vencimento, a LFT seria um título sem o risco da flutuação da taxa de juros. Já a gente diz que o título pré-fixado, ou a LTN, é um título que embute o risco de flutuação da taxa de juros, porque o preço do papel, no caso da LTN, ou seja, no caso do título pré-fixado, você tem o risco da flutuação da taxa. Já no título pós-fixado, a gente diz que ele não tem esse risco da flutuação da taxa. Bom, no meio do caminho, você vai ter títulos que são títulos híbridos, títulos que pagam uma parcela da remuneração é fixa e parcela da remuneração ela é variável. O Tesouro IPCA, por exemplo, ela é um exemplo de um título híbrido, porque tem um componente que é pré-fixado e tem um componente que é pós-fixado. No caso, o componente pós-fixado é atrelado ao índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA. Ora, vamos ver então um exemplo considerando um título, uma LTN, que é um título de renda fixa, e essa nossa LTN tem um vencimento de 2 anos. Essa LTN suponha que pague 1.000 no vencimento, suponha que o valor nominal dela seja 1.000, e que ela esteja sendo negociada no mercado a um preço de 800. Então a pergunta é qual que é a taxa de juros que está embutida nesse título, certo? Então veja, ora, a gente já viu que valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado ao tempo. E nós temos esse número, que é 800. Nós temos esse número, que é o valor de face da emissão. Eu quero saber qual é a taxa. E o prazo é de 2 anos. A pergunta é, quem é a taxa que está embutida no pagamento desse papel? Ora, a taxa, se a gente resolve essa expressão, ela é dada por esse resultado, pelo resultado dessa conta, que é de 11,8%. Significa que o investidor que comprou o papel de 2 anos, com vencimento com valor de face de 1.000 e pagou 800, ele tem uma taxa de juros embutida de 11,8%. Ora, se ele carregar esse papel até o vencimento, se ele não se desfazer desse papel e levá-lo até o vencimento, ele será remunerado a uma taxa de 11,8% ao ano. Agora veja, ali
é a taxa que a gente considera que é a taxa implícita para todo o período de carregamento do título. Se eu tivesse vários títulos, tivesse uma emissão de 1 ano, uma emissão de 2 anos, uma emissão de 3 anos, e fizesse essa conta para vários títulos, eu poderia ter uma taxa de juros para cada período de tempo. Isso me permitiria compor a estrutura a termo da taxa de juros. Então, a estrutura a termo da taxa de juros, e aí a gente tem um procedimento para fazer essa construção, ela me diz o quê? Que ela me diz a taxa de remuneração para cada intervalo de tempo. Tá? Porque a taxa de juros não é a mesma. A curva de juros, normalmente ela tem essa inclinação aqui voltada para cima. Normalmente esse é o formato característico de uma curva de juros. Esse é o formato característico da estrutura termo da taxa de juros. Por quê? Porque a gente sabe que quanto maior o prazo, maior o risco de você receber esse dinheiro. Quem empresta o dinheiro quer um prêmio de liquidez, porque ele vai passar quanto mais tempo o devedor fica com o dinheiro na mão, ele está tirando ali a liquidez do emprestador. Então o emprestador ele cobra um prêmio por conta, um prêmio de liquidez, além, é claro, do prêmio de risco que está embutido nesse formato aqui da estrutura. Mas não é só isso que influencia o formato da curva, não. As expectativas dos agentes com relação ao comportamento futuro da taxa de juros, isso também influencia no formato da curva. Então você tem a questão do prêmio de liquidez, você tem a questão do problema do risco e você tem também o problema das expectativas dos investidores com relação aos juros futuros. Então tudo isso influencia na estrutura termo e por conta disso, essas expectativas influenciam o preço de um papel de renda fixa. Então quem tem um papel de renda fixa, ele está exposto a esses fatores. Então vamos ver aqui um outro exemplo. Tá? Vamos pegar um título que tem vencimento em 4 anos. Nesse caso agora é um papel um pouco mais longo. E que paga um cupom de 16% ao ano. Ou seja, o que esse título faz, além de eu pagar ao detentor, a quem emite o papel, né? O emissor, além de pagar ao detentor do título, o valor de face no momento do vencimento, ele ainda paga anualmente um cupom. Então vamos supor que é um cupom de 16%, o fluxo de caixa do papel pré-fixado, eu vou apresentar um pouco mais à frente. Para precificar, então, esse título, eu precisaria conhecer, né, a estrutura a termo das taxas de juros. Tá? Então, isso porque, como a gente viu, a taxa de juros ela não é a mesma para cada intervalo de tempo. Então, veja só, o preço do título, né, o que ele vai ser? Ele vai ser o fluxo trazido a valor presente para cada um dos períodos em que você tem fluxo. Então, eu tenho aqui um somatório dos títulos. Então, eu tenho um somatório dos fluxos. Então, olha só, o tesouro, o emissor, promete pagar um valor de face e, além disso, ele promete pagar no primeiro ano um cupom de 16%, no segundo ano um cupom de 16%, no terceiro ano um cupom de 16% e no quarto ano ainda um cupom de 16% e mais o valor nominal do título. A pergunta aí dada a estrutura termo apresentada nessa tabela, vamos calcular o valor presente desse fluxo de caixa, que é o preço do título. Certo? Então, o valor
do fluxo de caixa, né? Para o primeiro ano eu tenho 16% em cima do valor nominal. No segundo ano, um outro cupom de 16% em cima do valor nominal. No terceiro ano, mais um cupom de 16%. E finalmente, no vencimento, eu tenho o valor de 100 mais 16%. Tá? Então, esse preço aqui está levando como referência a base de 100. Estou imaginando que cada unidade do papel está me entregando 100 unidades monetárias no futuro. Então, como é que eu vou trazer valor presente? Esse primeiro número aqui, ele é o fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa de juros, que está aqui, 16,5%, que é um dado do problema, que é a estrutura termo, elevado a 1. Quem é esse número aqui? Desculpa, aqui é 16, né? Esse número aqui é 16 dividido por 1 mais 0,177 elevado ao quadrado. Esse número aqui vai ser 16 dividido por 1 mais 0,181 elevado ao cubo. Então, esse número é 16 dividido por 1 mais 0,181 elevado ao cubo. E finalmente, o 59,23 é o 116 dividido por 1 mais 0,183 elevado a 4. Aí então eu tenho o valor presente de cada um dos fluxos. Se eu somo o valor presente de cada um dos fluxos, eu tenho o preço do título. Ora, mas isso eu construí esse preço com essa estrutura termo. O que aconteceria com o preço do papel se a estrutura termo mudasse? Então veja, suponha que você construiu o preço, aquele preço, né, do papel, você viu que o mercado está negociando aquele preço e que aquele preço foi dado por essa estrutura termo pontilhada, ou seja, 94,22 eu obtive precificando o papel com essa estrutura termo. Vamos supor que a estrutura termo se deslocou para cima, que as expectativas implicaram num deslocamento da curva de juros para cima. O que vai acontecer com o preço do papel? Certo? Note que como as taxas de juros aparecem no denominador, se houve um aumento generalizado das taxas de juros, os fluxos aqui a valor presente vão diminuir. Então, a nossa expectativa é que o preço do papel, com essa nova estrutura termo, ou seja, com o aumento da taxa de juros, o preço do papel pré-fixado caia. Então, olha só, a gente repete o procedimento para calcular o preço do papel com a nova estrutura termo. Então, esse número vai ser 16 dividido por 1 mais 0,169.
esse número vai ser 16 dividido por 1 mais 0,181 ao quadrado. Aqui 16 dividido por 1 mais 0,185 ao cubo. Note que os denominadores 16,9, 18,1, 18,5. Olha, 16,5 não 16,9, 17,7 e não 18,1, 18,1 e não 18,5. Ou seja, os denominadores com a nova estrutura a termo são maiores, o que implica que o resultado final é um preço menor. Houve uma queda do preço. Então, o preço aqui é de 93,25. Ou seja, o deslocamento da curva de juros para cima fez com que o preço do papel caísse. Com isso, o investidor perdeu. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quem detém um título pré-fixado, eventualmente ele pode perder. Se ele precisar vender esse papel, ele vai vender a um preço menor. A gente já viu, se ele levar até o vencimento, a remuneração que ele vai ter seria a taxa de juros embutida em todo o período, tá? Que não aparece aqui. Mas a gente vai ver aqui mais à frente como é que você obtém ela. Então, ao longo de todo o período, eu teria uma taxa de juros. Digamos assim, que seria aquilo que é chamado de taxa interna de retorno do título, né? Ou a yield, o pessoal costuma usar a expressão em inglês, yield do papel. Ou seja, qual que é a remuneração desse papel? Tá? Aqui é o que a estrutura termo de juros provocou no preço. A yield é um conceito que está associado, ou seja, o rendimento do papel é um conceito associado à taxa interna de retorno. Mas vamos lá. Se então, repetindo, se o investidor quiser vender o título, nesse momento em que houve uma elevação de taxa de juros, ele vai perder dinheiro. Agora, se ele carregar até o vencimento, ele vai ter a taxa interna de retorno. E como é que essa taxa interna de retorno seria calculada, né? Se ele levar até o vencimento? Então, se ele leva até o vencimento o papel, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte fluxo de caixa: 16 no ano 1, 16 no ano 2, 16 no ano 3, 116 no último ano. E eu teria o quê? Uma taxa de remuneração ao longo de todo o período. Estou levando até o vencimento. Então, é o que ele vai receber ao longo de todo o período. Tá? Então, vocês percebam aqui que para calcular a taxa interna de retorno, ou a yield do papel, tá? Se eu quisesse calcular a yield do papel, eu teria aqui existem padronizações distintas aqui. Eu estou apresentando mais a teoria, mais a ideia da coisa, né? Mas cada título tem um nível de padronização diferente. Alguns remuneram, tem os cupons semestrais e tem as regras de pagamento de cupom, e aí muda um pouco o conceito, né? Mas a nossa yield aqui, se fosse calculada dessa maneira, tá? Eu calculasse a taxa interna de retorno aí usando uma calculadora financeira, ou se eu usasse um Excel ou qualquer outra ferramenta de apoio, vocês calculariam a taxa interna de retorno do papel, que seria 18,154, ou seja, 18,154 seria a taxa embutida, a remuneração do investidor que carregasse o papel até o vencimento. Tá? Bom, é isso que eu tinha para vocês sobre títulos de renda fixa. Apenas para a gente recapitular: os títulos são instrumentos financeiros emitidos para captar dinheiro. Tá? A firma emite para captar dinheiro para financiar os seus negócios. Então,
Os títulos são uma forma de captação de recursos de terceiros, vão ser registrados como passivo da firma, podem ser títulos de curto prazo, aí passam a ser chamados de commercial papers, ou títulos de longo prazo, que são as debêntures. Os títulos podem ser públicos ou privados, e eles podem ter diferentes mecanismos de remuneração. A gente vai ter os títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos híbridos. Ok? Então, obrigado a todos.